episódio da Nefertiti Podcast e o título de hoje é Músculos Cor-de-Rosa. Mas por que esse título tão interessante, né, Karenina? Muito interessante. Porque estamos aqui com uma convidada muito especial. É uma fisiculturista que eu vou apresentar para vocês, a Bárbara Mugen, os nossos músculos cor-de-rosa. Ah, que linda. Bem-vinda, Muito Bárbara. obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e falando um pouquinho mais sobre o fisiculturismo, né? Sim. E sobre a beleza, já que esse podcast chama Nefertiti. Então, vamos conversar. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais da Bárbara, né, Karenina? Minha colega aqui, nossa dupla, que a gente só... Aí ela inventa e eu vou atrás, e a gente vai fazendo as coisas, e a gente vai As duas caminhando. só mandando mensagem. E aí a gente se Vou diverte. Fazer de A tudo. melhor é a parte da diversão, né, Karenina? Ah. Então, Bárbara, quem é a Bárbara? Bom, a Bárbara de Freitas Mugen, né? Uso o meu nome mais hoje como Bárbara Mugen. É filha de Fernando Mugen e Sandra Maria de Freitas, que são os meus pais, né, que me criaram. E essa Bárbara hoje é fisiculturista, professora, personal trainer. Já andei pelo mundo dos esportes, já fiz tudo que foi esporte. Sou mãe, tenho uma filha de 20 anos e hoje tenho 48 anos. Ai, que show, maravilhosa. Quer fazer uma perguntinha agora? Como é que começou essa tua trajetória no fisiculturismo? O que foi, assim? Porque tu tem formação de educadora física, né? Sim, eu sempre fui amante do esporte, desde pequena, né? No colégio, eu tinha que ser a número 1. Então, eu sempre fui muito competitiva, né? Sempre gostei de ser a primeira da classe. Deus o livre, se eu não tirasse 10 na educação física, eu acho que eu ia ter um troço. Sempre gostei de ser a número 1, de ser a melhor jogadora da turma. Então, eu sempre era muito metida. Tu e tinha um sempre esporte? Na verdade, quando eu era criança, no colégio, a gente jogava caçador, jogava vôlei. Então, tudo que fosse competitivo, eu Ela estava tava lá na primeira fila. Né? E tu sempre era escolhida. Sempre era uma das primeiras a ser escolhida. E olha, se eu não fosse, eu ficava brava. Sim. Aí, depois da escola, na escola já mesmo, no colégio, eu comecei a competir voleibol, né? Que tinha as interescolares, né? E a gente participava das competições entre as escolas. Isso na época lá do Rosário. Depois, no colégio, eu conheci uma menina que era mais cheinha, mais gordinha, e ela dizia que estava na pré-equipe do Grêmio Náutico Gaúcho, que é o meu clube de coração, né? Que desde pequena eu era sócia do Grêmio Náutico Gaúcho. E eu olhei para ela e disse assim, mas se essa moça gordinha pode ser atleta de natação, por que eu não posso? Olha a competição, né? Aí me fui, né, e me informar tudinho, como é que eu ia fazer para entrar naquela tal equipe de natação. E foi onde eu comecei, né, os primeiros passos mais competitivos mesmo. Aí no Gaúcho eu fiz umas aulas de natação, aí fui sendo avaliada, entrei na pré-equipe, e daí depois fui para a equipe de natação. Isso tudo, eu comecei tudo velha, né? Porque entrei para competir com 16 anos. E isso já era uma categoria um pouco mais avançada, que era júnior na época. Aí participei da Júnior 1, Júnior 2, depois fui para o Sênior. Ganhei vários títulos, né? Sou campeã estadual por 5 anos consecutivos, sou campeã brasileira, sul-americana. Nossa. Tenho bastante títulos. Tu imagina na casa aquático. dela, cheia de Troféus. troféus. Sim, tem uma sala que é só de troféus, de Nossa. medalha. Isso na natação, Isso daí. na natação. Aí depois da natação, fui para o triatlon, que foi um desafio maior. Na natação eu fui até o Master, né? Depois eu fui para o triatlon. Aí no triatlon foi um desafio maior para minha vida, porque na natação eu sempre fui velocista, que eram provas curtas, né, rápidas. E no triatlon era completamente ao contrário, eram provas de resistência. Eu comecei com duatlon, porque na época eu não tinha bicicleta, então era natação e corrida. Depois eu consegui uma bicicleta, aí comecei aos poucos, fazia pedal e natação, ou corrida e pedal, e até fazer o meu primeiro triatlon.
Mas isso não durou muito. Foi uma febre, assim. Com que idade tu fez o teu primeiro triatlon? Agora tu me pegou. Acho que 22, 23. Porque logo depois eu fiquei grávida. Eu fiz um meio olímpico em Cidreira, na época, o primeiro meio olímpico que teve. Eu estava grávida, eu não sabia, mas fui muito bem naquela competição. Arrasei, eu disse, nossa, foi a melhor competição que eu fiz de triatlon. E aí depois eu vim descobrir que eu estava grávida, eu estava quase 2 meses grávida já. E aí tive minha filha, eu tentei ainda ficar nadando, mas não consegui, porque a minha frequência cardíaca subia muito rápido. Então eu tinha aquele medo de não oxigenar o feto e tinha medo que desse algum problema com o bebê. E aí eu parei com tudo. Aí tive a minha filha, fiquei 2 anos amamentando, tentando voltar para o triatlon. Não deu muito certo. Aí depois eu tive uma fase negra na minha vida. Essa é a parte que a gente gosta. Eu tive uma fase essa é a parte que a gente negra gosta. da minha vida. Daí, eu não te perguntei, que a gente estava conversando antes. Essa fase negra, a tua filha estava com quantos anos? Bom, na verdade, antes de eu ficar grávida, eu fui parando de competir natação e o triatlon foi ficando mais devagar, porque eu comecei a usar drogas. Olha só. E aí eu fui deixando o esporte cada vez mais de Mas lado. tu fala drogas tipo anabolizantes ou Não, drogas? drogas. E bebida alcoólica, né? Mas uma vida não tão saudável. Aí, quando eu descobri que eu estava grávida, eu parei com tudo. Parei de beber, parei de usar drogas. Daí eu fiquei limpa. Até a minha filha completar 2 anos. Até eu gerar a minha filha. E mais 2 anos após foi a idade que eu amamentei ela. Então, não usei drogas nesse tempo, né? Fiquei limpa, como a gente fala. Claro. E nem usei bebida alcoólica. Depois disso, quando eu parei de amamentar, o pai dela também era usuário, né? Então, indo pra praia no verão, começou aquela coisa, toma uma cervejinha aqui, uma bebidinha. Uma coisa puxa a outra, né? E os amigos, né? Aqueles falsos amigos. Aí voltei a usar droga novamente. E aí a coisa foi piorando, né? Porque dizem na drogadição, ali nos adictos, que a droga ela é progressiva. Sim. Né? Então, quando você para, você não para de onde você parou, né? Você não começa de novo. Do zero, como se fosse... Você começa dali onde você parou. Entendi. Então, a tendência foi cada vez mais, foi piorando. E aí eu parei os esportes de vez. Aí eu tive 2 internações nisso. Eu perdi a guarda da minha filha, né? E na última vez que eu me internei, eu disse, não, eu vou voltar a ser aquela pessoa que eu era saudável, fazia esporte. E eu falei, o esporte vai me trazer a vida de novo. Porque o que eu tinha não era mais vida, né? Era uma sobrevida. Sim. Eu vivia para usar droga, né? Então, eu não fazia mais nada. Eu só vivia em função disso. Sim. Então, várias coisas eu fui perdendo, né? Trabalho. Até na época, eu era super conhecida no meio do Pilates. Então, tudo isso eu fui perdendo. Eu perdi tudo. Aí resolvi, nessa última internação, realmente estudar sobre a doença da adicção. E aí, na internação, eu pedi para me deixarem entrar uma bola de pilates. E todos os dias de manhã eu acordava às 5 horas da manhã, antes que todo mundo acordasse na clínica, as meninas que estavam lá internadas. E aí eu comecei a voltar a fazer atividade física. Daí, na hora do intervalo, que era a hora que a gente fumava, eu disse, não vou mais fumar. Eu vou correr, vou fazer exercício, vou fazer alguma coisa, mas não vou mais fumar. E aí foi o meu processo, foi acontecendo. Daí, quando eu saí da clínica, todos os dias de manhã, eu continuava com aquela rotina de caminhar, de correr, de fazer alguma coisa. E nisso, quando eu saí da clínica, eu comecei a frequentar Narcóticos Anônimos. E nos Narcóticos Anônimos, eu conheci uma pessoa que era personal trainer, que dizia
nas conversas dele ali, nos depoimentos dele, que ele estava super bem, que ele estava conseguindo voltar a E treinar. ele tinha tido a mesma trajetória que a tua, Pior então, né? até que a minha. É. Então, eu parei um dia e conversei com ele, tá, que história é essa de treinar, de musculação e tal? Então, acho que dá para me treinar. Daí ele disse, eu posso te ajudar. E aí ele começou a me dar treino. E aí ele olhou para mim e disse assim, Bárbara, tu tem tudo para ser fisiculturista. E se tu quiser, eu posso te ajudar. Daí eu falei, tá, eu quero. Daí ele disse, tá, mas a primeira coisa que tu vai ter que fazer é seguir dieta, porque tu come que nem uma louca, e isso não dá, tu vai ter que seguir uma dieta. Ah, mas tu comia, mas conseguia manter a forma. Naquela época, né, quando a gente larga a droga, a gente vai Substitui. buscando Uhum. por outra coisa, né? E na época eu busquei a Na comida. comida. E tu aumentou de peso? Sim, aumentei de peso. E aí, quando eu comecei a treinar com ele, o que era difícil para mim era manter a dieta, que era uma Aham. dieta bem regrada. Claro que hoje, a dieta que eu faço hoje, ela nem se compara com o que eu fazia antes, né? Uhum. Hoje se tem outro conhecimento sobre nutrição Aham. dentro do esporte. Mas quando eu comecei, era muito restrito. A gente não podia comer muitas coisas. E hoje já é sabido que Sim. não. Que quanto mais diversificado for tua dieta, melhor é e menos compulsão tu tem. Aham. E aí eu comecei com ele, foi meu primeiro treinador. Daí eu Que engrenei. idade tu tinha? Olha, eu já comecei velha no fisiculturismo também. Olha aí, ó, já vamos... O que, um que é monte de gente vai começar querer. velha? Que idade se começa? É que assim, hoje em dia, com o boom que deu o fisiculturismo, tem meninas competindo com 16 anos, meninos com 15. Então, hoje, cada vez mais cedo, estão se iniciando, né? Antigamente, não, Deus o livre, para uma academia com 15 anos de idade, Ah, Sim, não era permitido, só podia entrar na academia com 18 anos. sim. E hoje já é sabido que não, uhum. que qualquer pessoa pode se exercitar. Mas tudo, né, tem que ter um controle, tudo tem que ser sabido o que está se fazendo. Sim. Então, esse foi o meu primeiro treinador. Foi o João Sinigaglia, foi ele que me deu aquele primeiro empurrão e que me ajudou. E aí, isso foi em 2014, final de 2013. 2014, eu passei o ano todo. Tá, isso foi há 10 anos atrás? É. Tu tinha... 10 anos atrás. 38. Eu tinha 38. Gente, que estímulo, hein? 38. Que exemplo. Exemplo, né? Que Porque tem muitas exemplo. mulheres que falam, ai, tô com 30, não Não adianta fazer tem mais idade, nada. não tem idade, gente. Não tem Hoje em idade. dia, idade é um Hoje, se detalhe. tiver 60 anos e quiser começar a ir Consegue competir, dar consegue. um corpo... Tem atletas mais de 50 anos começando a se preparar. Imagina, Então não tem. isso aí que é o... Existe a força de vontade, é a Exatamente. determinação, mano, é a garra. Você botar o foco, Uhum. né? E, claro, tem que abrir mão de muita coisa. Uhum. Não é fácil. Não, uma pessoa, por exemplo, de 50 anos que vai começar, ela tem 50 anos daquela trajetória que não tá regrada, né? Pra ter aquele corpo, pra fazer exercício que nem tu. Então, ela tem que quase zerar essa trajetória dos 50 para começar uma vida nova. De alimentação, de saber ter que ir todo dia fazer exercício, coisa que não tá acostumada, né? Sim, o corpo vai se adaptando, né? Tudo que tu for treinando, tu consegue fazer. Não existe o que o teu corpo não Aham. faça. Claro que tu vai ter algumas limitações ou vai demorar mais tempo do que Sim. o outro, né? Dependendo de cada organismo, dependendo da tua dedicação. Então, isso é o que influencia bastante. Olha. E aí comecei em 2014, eu me preparei para competir em 2015. E aí foi minha primeira competição numa categoria que eu queria ser grande, eu queria ser bodybuilder, que é o que eu sou hoje. Uhum. Mas na época a categoria já tinha acabado, não existia mais essa categoria. Era o último ano da categoria bodybuilder feminina, era o ano de 2014. E eu estava entrando. O que aconteceu? Eu entrei numa outra federação que só tinha em São Paulo. Fui competir em São Paulo, ganhei o vice-campeonato brasileiro em 2015. 2016. Olha só, te cortando, Bárbara. Olha que ela que A em diferença. 2011, 2022,
22, eu acho. 23, eu acho. 23. É. Né? E aqui ela falou, aquela hora tu falou que tinha colocado ó, a prótese, né? Aqui eu não tinha prótese. Tava sem. Foi tudo planejado, né? Porque Hum. depois que eu competi em 2000, aqui já com a prótese. Mas, na verdade, eu fui colocar prótese no final de 2016. Porque quando eu fui competir a segunda vez no Bodybuilder, eu fui a Mato Grosso do Sul competir. E o Everton Botega, que é um nutricionista muito conhecido aqui bem conhecido. em Porto Alegre, ele estava nessa competição com alguns atletas. E aí me deu uma ajuda na finalização para essa competição, porque ele estava lá. E aí eu falei com ele, quem sabe para o próximo ano tu não quer me treinar? Ele disse, eu te treino, mas com uma condição, que tu troque de categoria, entre na IFBB, que era a federação que tinha aqui em Porto Alegre, troque de categoria, passe para o Women's Physique e eu vou te preparar. Eu disse, fechado, aceitei. Daí eu tive que fazer toda uma mudança, porque eu tive que parar de treinar perna, tive que fazer várias modificações para eu diminuir de tamanho. Ai, tinha que diminuir aí. E aí em 2017 eu ganhei tudo. Em 2017 eu estreiei, ganhei como estreante, ganhei nessa competição como overall, depois eu competi o gaúcho, ganhei o gaúcho, ganhei a melhor, né, da competição. Depois fui para o brasileiro, ganhei o brasileiro na minha altura, no Master, e ganhei como overall, que era a melhor da noite. Depois eu fui para Buenos Aires, competi o sul-americano e ganhei o sul-americano. Então, aquele ano, todas as competições que tiveram, eu ganhei todas as competições e todas elas com overall. Exceto o que é o overall? Overall é a campeã das campeões. Por exemplo... Overall. É ganhar tudo. É que na minha categoria, na Women's Physique, era separada por altura. Tá. Então, de 1,50 m até 1,60 m. 1,63 m até 1,00 m, né? Então, tinha 3, 4 classes. Né? Na época, geralmente tinha 2 ou 3. E mais o Master. Então, eu ganhei na minha altura, ganhei na Master, e daí fui competir para fazer a final. Porque tinha uma outra altura maior que a minha, daí eu competi, e aí entre essas são disputada a campeã, a melhor da categoria. Então, de todas as competições que eu fiz, eu ganhei overall em todas, exceto nessa de Buenos Aires, que eu não usei hormônio, né? Porque a gente ficou com medo na época, do antidoping. Então, eu fui natural. Então, eu tive que fazer toda uma desidratação natural. Não usei cafeína, nem cafeína eu usei. Eu usei Tem diurético também? Não podia usar diurético, não podia usar nada. Não queria ser pega. Porque como eu tinha ganho o ano inteiro, eu não queria chegar lá e correr o risco. Sim, e provavelmente ter ser visada para ser testada. Provavelmente. Essa aí só ganha por causa disso. Daí, então, eu resolvi não Foi arriscar. Fui limpa. E acabei ganhando a minha categoria, mas o overall eu acabei não ganhando, porque ganhou uma mulher mais muscular do que eu. Mas eu já estava super feliz. Sim. E naquele ano, quando tu ganha o ano inteiro, todas as competições, naquela época, tu poderia competir no exterior e ganhar a possibilidade de se tornar profissional. Eu poderia ir para o exterior e participar de uma competição para a tentativa do cartão profissional. Era muito difícil antigamente ser atleta profissional. Hoje, a facilidade que se tem de ser uma atleta profissional é bem maior. E neste final desse ano de 2017, veio-se todo um bafafá dizendo que a Federação NPC Pro League iria vir para o Brasil e que a gente não ia precisar mais viajar e nem passar por esse processo todo para ganhar o cartão profissional. E aí, em 2018, teve essa competição em São Paulo, com a Pro League, e eu acabei me tornando atleta profissional. Fui a primeira atleta a ganhar o Procard. Que show! Foi a primeira competição, né, que deu o Procard e eu fui a Felizardo.
E depois de 2018, eu fui fazer a minha estreia em Portugal. Fui fazer meu pro debut, né? E aí eu não fui tão bem, porque eu fui sozinha, eu viajei sozinha, passei vários perrengues. Mas eu fiquei em 7º lugar, né? De 22 atletas. Foi bom, Sim. né? Mesmo assim, para a primeira competição na época. E sem ajuda de ninguém, sem personal, sem coach, sem nada. Era eu e Deus e a minha vontade. E os desafios de fazer a primeira viagem internacional sozinha, né? Então, tem tudo isso ainda. Sim, imagina. Depois, em 2000... isso em 2019. Daí, 2020, veio a pandemia. Sim. Ali eu dei uma penadinha. Porque como eu não tinha patrocínio, tudo saía do meu bolso. Mas tinha competição? Tinha umas competições no exterior, mas era assim, foi meio que algumas saíram, sabe? Nem todas saíram, mas algumas tiveram possibilidade de sair. Só que tu tinha que viajar e tu tinha que ficar Quarentena. em quarentena. Então, isso dificultou muito mais ainda, porque como é que eu ia ficar em quarentena, outra, sem trabalhar? Sim. Como é que eu ia pagar uma passagem aérea? E Como é que eu ficar ia ficar parada num lugar em 40 dias. Não, Deus do livre, não tinha condições. E ali me deu uma deprê, porque ali eu já não sabia mais o que ia acontecer, ninguém sabia, na verdade, não era só nada. eu. Mas foi 2 anos assim que eu meio que tive altos e baixos, sabe? Que eu não sabia se eu ia voltar a ser atleta, eu engordei bastante. Aí, graças a um grande amigo também que estava passando por dificuldade, a gente resolveu se ajudar. Ele tinha um lugar para treinar, que ele morava na casa dele, tinha uma estrutura que era uma escola de dança e tinha uma sala de musculação. Daí a gente acabou se ajudando, ele me ajudando na parte motivacional de coach, né? De coach de resultado. E eu me tornei personal dele. E a gente se ajudou, e ele treinava comigo, então a gente foi se ajudando mutuamente. Que é o Julinho Dance Hall, que é o meu amigo maravilhoso, que faz as minhas coreografias, sempre fez, né? E que sempre está comigo também. E aí fui para essa competição, depois da pandemia, dessa foto que aparece aqui. Mas eu já não estava mais com o físico da categoria. Eu já estava com um físico maior. E aí decidi, depois dessa competição também, que eu não fui tão bem, eu decidi trocar de categoria de novo. E daí voltar a ser bodybuilder. E aí fui para a Romênia, tirei o 2º lugar Imagina, é incrível. no Master Olímpia, tirar 2º lugar. Aqui, ó, essa competição aqui, ó. Essa competição já estava grande, eu já estava com um físico de bodybuilder, bem dizer. Essas pernas finas aí. Pois é. Depois dessa competição, eu fui para esta, no Master Olímpia, e fiquei em 2º colocado, né? Por pouco, assim, por detalhes, que a gente não ganha essa competição. Mas ela teve uma repercussão tão grande na minha vida, essa competição, que eu acho que valeu mais do que eu ter ganho o 1º lugar. Olha só. Deu visibilidade. Deu muita visibilidade, né? muita visibilidade. E outras pessoas comentavam, como? Tu devia ter ganho. Então, pessoas de fora vindo falar comigo. Foi muito legal. Valeu bastante a pena, assim. E aí, foi que ano mesmo? Agora, em 2023, né? 2023. Da Romênia. Aí agora a gente está nesse processo. Estamos nessa categoria mais pesada, né? Que a gente luta para ficar mais feminina, que é difícil, né? Uma mulher mais muscular, ela assusta a sociedade. Tem umas perguntas. Então pode perguntar. Tem essas perguntas. Porque eu vou contando. Tem umas perguntas que as pessoas Como querem. fica, tá? Como os homens e as mulheres tratam esse corpo, né? Te enxergam? Como é que fica isso, né? Porque
algumas pessoas podem dizer, nossa, o que ela fez? Como é que volta? Como é que fica o futuro disso? Eu tenho muita curiosidade de saber como é que fica lá, né? Lá na frente, né? Porque tu vai ter que cuidar toda a vida, né? Como é que fica isso, Bárbara? Como é que as mulheres te enxergam? Como é que os homens te enxergam? Como é que fica a feminilidade da Bárbara nesse corpo, né? Tão diferente? Eu sou muito feminina, né? Eu sempre faço a unha, coloco cílios, cuido da minha pele, cuido do meu cabelo. Agora o meu cabelo tá curto, mas eu tive cabelo comprido. Eu cuido de tudo, faço botox. Eu gosto de ficar feminina. Eu fico preocupada com isso. Eu acho feio quando eu vejo uma fisiculturista que não está maquiada, ou que não está arrumada, que está muito masculinizada, ou que bota uma roupa mais masculina. Eu cuido bastante Que aí vai pro lado homem, né? E tu quer ser uma bodybuilder feminina. E é o que a gente tem lutado dentro dessa categoria, e hoje é o que se pede, que apesar de ter muscularidade, a mulher ela tem que ser feminina. Claro. Então eles têm avaliado isso também, se a mulher, né? se ela é feminina, se ela sabe se mover com feminilidade, né? Então isso tem contado muito nas competições. E a respeito das mulheres e dos homens, quando as pessoas me enxergam, né, num supermercado ou numa praia, eu sou o centro das atenções, não tem como. Imagino Sempre seja, alguém né? fica se cutucando, olha lá, olha lá. Assusta um pouco as Como pessoas. é que tu lida com isso? E eu já tô tão acostumada que eu não dou bola. A minha filha, quando era pequena, ela tinha um pouquinho de vergonha no colégio, porque imagina, uma mãe na escola. As mães A tudo única de bobs. A única fisiculturista era eu, então ela às vezes ela não queria que eu largasse ela na frente da escola ou lá dentro do colégio. Ela, tá, mãe, pode ir, pode ir. Ela tinha vergonha. Hoje ela não tem, ela tem orgulho, né, da pessoa que eu me tornei. Mas é complicado. As pessoas, elas são, como é que eu vou te dizer? Preconceituosas. Com que é diferente. Mas é que às vezes que a sai pessoa... do padrão, né? Exatamente. Então, assim, não é só comigo. Existem preconceito com todas as coisas hoje, né? Exatamente. Então, o preconceito está na cabeça... Daquela pessoa, não tem... Exatamente. E não vai assim, te atingir, né? Não, eu não fico chateada, eu não fico triste. Eu acho até engraçado quando as pessoas ficam se cutucando, mostrando, olhando, porque é diferente, né? E eu também não posso fazer com que as pessoas me aceitem, me aceitem a minha muscularidade. Isso é uma coisa que eu escolhi. Eu tenho esse estilo de vida, né? Então eu não posso fazer com que as pessoas engulam, né? Essa minha forma de ser. Se isso me faz feliz e se me completa, isso é o que importa, né? Então eu tenho que estar bem comigo mesma, não me importar com o que os outros vão pensar. E muitas vezes as pessoas não conhecem, né, a tua história, né? Eu, por exemplo, que te conheço há muito tempo, não sabia de todos esses detalhes que hoje está contando, né? E as pessoas também desconhecem o esporte. Sim. Né? Porque é um esporte que a gente sabe que é muito mais masculino, até porque a gente teve no cinema o Arnold Schwarzenegger, que foi um cara que foi um ícone. Foi um ícone, né? Então a gente vê muito a parte masculina desse esporte e não entende muito a parte feminina. E daí quando a gente vê uma pessoa assim, nossa, mas tem que entender que existe toda uma história por trás e uma história de esporte, né? Uma história de profissionalismo. É que as pessoas não têm conhecimento que nos Estados Unidos existiam já competições junto com os homens de mulheres. E as mulheres eram super femininas. São separadas as competições? Ou acontecem ao mesmo tempo? Não, elas acontecem ao mesmo tempo. Qual é a porcentagem de mulheres em relação a homens, candidatas mulheres? 20%, 10%? Não, é meio a meio. Ah, é? É meio a meio. Hoje, se bobear, ainda tem muito mais mulher do que homem. Nossa. Tá, e falando nisso, assim, que tu falou ali das pessoas ter preconceito, aceitar, como é que tá o teu coração? Os teus relacionamentos, como que acontece? Como é que os homens te enxergam? Ah, isso é complicado. Às vezes eu assusto. Às vezes eles... É que é complicado um homem
estar ao lado de uma mulher musculosa. Tem homens que gostam, Aham. né? Tem homens que têm fetiche por mulher musculosa. Sim. Mas tem homens que não conseguem lidar com isso. Tá, Por exemplo, ser menos forte do que eu, Aham. né? Eu digo que eu casei com fisiculturismo. Porque Ah, sim. desde 2018, eu, por escolha própria, não tenho namorado. E não Aham. quero. Não quero saber de namorado. Claro que eu tenho aquelas coisas, sai, né? Aham. Dá uns beijinhos, Uns aproveita. Mas é o pessoal do fisiculturismo que também... Não. Eu nunca fiquei com ninguém do fisiculturismo. Sério? Porque a gente tem uma impressão que daí a mulher forte, vai acabar ficando com o homem forte Claro. também, Não. né? Não, é bem pelo contrário. Olha As só. pessoas com quem eu me relaciono não tem nada a ver com fisiculturismo. São pessoas que eu digo normais. Sim, sim. Então, é por isso que é complicado às vezes, né? Então, a pessoa se sente também um pouco intimidada. Porque como eu vou a qualquer lugar e chamo atenção, é difícil para um homem estar ao lado de uma mulher que chama atenção em qualquer lugar onde ela vá. Sim. Mesmo numa farmácia, num supermercado, Num restaurante, num numa cafeteria. restaurante, Né? numa cafeteria. Tua dieta é muito rigorosa. Hoje não. A minha dieta foi muito rigorosa por erro, por falta de conhecimento. E antigamente também não se tinha tanto conhecimento nutricional. Uhum. Hoje em dia, como acho que a informação veio, graças a Deus, né? Por um lado, a internet veio facilitar algumas coisas. Hoje tem muito profissional que está voltado para essa área do esporte. Então, tem muito estudo sobre, né? Antigamente, era muito restrita a dieta. Eu não podia comer muita fruta, eu não podia comer muita quantidade de comida, Deus livre, carboidrato, era um horror. Hoje tu come Qual foi carboidrato? teu mínimo de gordura no corporal? Eu acho que uns 4%. É muito pouco. É pouquíssimo. É que tem fotos que tu não separou minha. Eu peguei só alguma, não sabia que, se eu assim, ó, podia, eu né? tô muito seca. Muito seca. De estar pele e osso, bem dizer, né? Claro, de ter a musculatura. Aqui eu não tô tão seca. Mas aqui tu já enxerga um percentual de gordura baixo. Já tive muito Sim. mais baixo do que isso. Imagina. Muito mais baixo. Tá aí falando também em alimentação, como é que é a tua relação com os hormônios, com o suco? Os suquinhos. Suco. Bom, Eu entendi o suco, fiquei boiando. O suco. é que hoje eles É, falam boiando. que os... O suco é, né? Antigamente eram os Danones, Ah, né? tá. Eram os Danones, agora são os sucos. As São os testes, recursos, os os recursos ergogênicos, Uhum. né? As famosas bombas, que Uhum. eles chamam. Uhum. Tem o Rodrigo Góes, sabe? Que ele fala, ele olha pra pessoa de CSA e faz amor com o suco. Então, assim, tudo isso é controlado, né? Até Uhum. saiu uma reportagem ontem no Fantástico falando Sim. sobre fisiculturismo e eu fiquei bem chateada porque eles deixam de passar a informação correta e tratam o fisiculturismo como ainda sendo virado só em bomba. E eles não enxergam o que tem E não é de verdade. treino, o que tem de De coisa abdicação. por trás. Sim, ela vai dedicação. tomar E- hormônio e ficar em casa. E você o que eu sabe. digo assim, ó, Sim. o hormônio é a cerejinha do bolo. Aham. Né? Se você não fizer toda aquela receita embaixo, dieta bem feita, se você não treinar bem, se você não treinar pesado, se você não descansar, se não fizer cardio, nada vai funcionar. Dá bomba para alguém e deixa aquela pessoa lá comendo qualquer coisa, ou mesmo que faça dieta, que não treine, Claro. para ver o que vai acontecer. Ela só vai ficar Bárbara, doente. Tu tem bastante controle sanguíneo, assim, das tuas Sim, né? eu Tu faço no mínimo de 4 a 6 meses de exame de sangue. Tá. Então, no mínimo 3 exames de sangue por ano eu faço. E assim, e dependendo de como eu tô me sentindo, como eu tô saindo nos treinos, e dependendo do que eu tô usando, a gente faz o controle para saber o quanto tá os níveis de hematócrito, Claro. ver como é que tá TGO, TGP. Sim, fígado, né? importantíssimo, Então, né?
Porque aí a gente tem como controlar, ou tirar alguma droga, ou não usar aquela droga naquele momento. Eu fiz os meus exames e nos exames que eu tinha feito, o meu hematócrito estava um pouco mais alto. Então eu ia começar com uma substância e a gente acabou abrindo mão. A gente não começou a usar porque a gente sabia que se a gente usasse ela, ia aumentar o hematócrito. Então, a gente primeiro cuida da saúde, faz todo um processo. Daí, o que tem que fazer? Tem que fazer uma sangria, tem que ingerir mais água, tem que diminuir a proteína da dieta. Então, são várias coisas que você tem que fazer. É né? bem São várias controlado, né? Tá bem estratégias. controlado. É controlado para quem tem consciência Aham. que aquilo ali pode ser uma bomba relógio, se você não tiver controle. Então, eu digo, os hormônios são ótimos auxiliares, mas com controle. E mesmo assim, tendo controle, a gente não está livre de ter alguma coisa. Aham. Exatamente. Entendeu? Então, assim, ó, o controle não é uma carta assinada dizendo, não, você está livre de ter Pra alguma coisa. sempre, não vai ter nada. Não é. está. Recursos ergogênicos são perigosos. Mesmo você tendo o controle, nada vai impossibilitar. Pode ser que você desenvolva uma doença coronariana. Pode ser que você tenha algum Alguma AVC. coisa genética. Pode. Vai ter? Se você usa GH e você tem a tendência de ter alguma coisa, ou de ter um câncer, você desenvolve, vai Claro. desenvolver. Claro. Então, assim, o aumento do coração é uma coisa também que acontece. Aham. Então, são essas coisas que as pessoas têm que ter consciência. Né? Então, o que é perigoso hoje dos recursos ergogênicos é isso. É não ter o controle, é não ir ao médico. Porque o que eu digo, eu acho que as mulheres, ou qualquer pessoa, eles têm que fazer reposição hormonal, porque isso é vida. Uhum. Né? Deixar os hormônios nos seus níveis estabilizados. Para quê? Para que tu tenha uma boa qualidade de vida, para que você tenha um bom humor, para que você não tenha acúmulo de gordura também, porque a baixa testosterona acumula gordura. Vamos fazer um podcast só de hormônio, porque eu acabei de fazer dois finais de semana de mentoria em hormônio. E aquela mas coisa, eu vou né, querer. Bárbara? A gente passou a vida inteira com hormônio. Sim. Por que a gente não continua? E a gente tá até Exatamente. diminuindo, a gente tá falando isso antes. Né? Por que a gente não Diminuindo a continua? Então quantidade. é desinformação, Com né? certeza. Ou informação errada quando a gente fala em não reposição hormonal. Mas isso é assunto, assim, É que dá Assunto 3 sempre tem, podcasts. né? Oi? Assunto sempre tem. Bárbara, quantos profissionais da saúde hoje tu tem te cuidando? Bom, aí eu tenho que fazer uma lista para não esquecer É de ninguém. grande. Porque assim, ó, eu tenho uma farmacêutica hoje que cuida da questão do meu couro cabeludo, né? E que tem cuidado da questão da minha pele, com a indicação de Suplemento. suplementos, né? Tenho você com uma farmácia que me dá todo o suporte, e não é de agora, já faz muitos anos que a gente trabalha junto, né? Sim. Eu tenho o meu treinador que cuida da minha parte nutricional. Mas ele não é nutricionista, ou ele é... Ele tem a formação de nutrição, E ele também faz a parte daí de exercício ou não? também Ah, faz a minha parte tá. de exercício. Mas eu sempre... eu tenho um hepatologista, Ah, que show. né, que me acompanha. Tenho também um... Como é que é o nome da... Ai. Agora eu me esqueci o nome da especialidade do médico. Cardio? Não. Nefro? Não. Agora me fugiu. Tu tem algum acompanhamento psicológico? Ah, isso é muito bom. É. Não tenho acompanhamento psicológico. E isso é fundamental. Eu tenho uma pessoa que me segue desde a época da minha internação, que é a pessoa que eu mais confio nessa questão mental, né? Sim. De que se eu não estou bem, eu chamo ela até online. Faz bastante tempo até que eu não uso esse trabalho. Mas é fundamental a gente ter um profissional que trabalhe a mente, né? Hoje eu trabalho muito a minha questão espiritual. Né? Que interessante. Então, esse final de semana eu fiquei assim meio que retirada
né? Então, pensando, colocando a minha cabeça em ordem, eu sempre faço isso, né? De 2 em 2 anos. Antes eu levava mais tempo para fazer, mas agora eu tenho feito mais seguido, né? Que é dar aquela parada e reorganizar, reabastecer as Que é baterias. importante, né? Todo mundo devia E aí tu fazer isso. uma análise, né? Da onde Aham. tu tá, para onde tu quer ir. Não é Exato. fácil isso, né? Mas a gente que é atleta, a gente lida muito com essa questão de autoestima, Sim. as dificuldades do dia a dia, sabe? Se a tua mente não tá fortalecida, é tão fácil. Porque é tudo competitivo, né? Demais. E tu tem que aprender a fracassar. E assim, ó, a gente E tem que estar lida preparado, muito, né, mentalmente para isso. a gente lida muito com o ego, né? Sim. Então, se tu não tem uma realidade da vida, da onde tu anda, quem tu é, qual é a tua função aqui na Terra, qual é o teu propósito, né? Esse propósito ele tem que ser maior do que isso, Sim. do que trabalhar só com a beleza. Uhum. E senão tu te perde. Exatamente. Então eu faço outras coisas, eu trabalho com outras coisas, além do meu trabalho profissional na área, eu faço outras coisas. Eu sempre fiz trabalhos de ajudar o próximo, Voluntários. sempre trabalho voluntário, e isso eu não divulgo nas minhas redes. Sabe? Isso tu faz pra ti, né? Pra ti mesmo. Exatamente. Porque quem faz o bem não precisa Não precisa mostrar. mostrar, Eu concordo exatamente. Né? Então, isso me faz bem e isso me faz, me coloca no meu real tamanho, sabe? Uhum. Então, quando a gente trabalha muito com essa coisa da beleza, da estética, Sim. aquela coisa do primeiro lugar. E a gente sempre tem que ser mais que os porque outros, tu é né? maravilhosa. Porque tu é a the best. Não. Volta pro teu Sim. teu Até lugar, isso. sabe? Uhum. A coisa é muito mais lá embaixo. Então, eu já tenho essa consciência, mas trabalhar a parte mental é fundamental. Tá, Bárbara, tu tem essa consciência hoje, né? Tu acha que isso veio com a maturidade ou tu sempre teve? Porque tem coisas que vêm com a maturidade, né? Não, vem com E maturidade. às vezes, para te chegar até esse nível, às vezes algumas pessoas conseguem fazer isso antes, né? Tu acha que foi um caminhar ou tu acha que tu já trouxe isso ou tu acha que tu teve, por exemplo, pessoas que tu te espelhou para cair na real, digamos assim, não viver esse mundo ilusório da beleza, né, do corpo, dessa coisa. Eu sempre tive. Às vezes as pessoas falam, Bárbara, tu é muito boba, muito trouxa. Né? Porque eu sempre tive um coração mais bondoso. Né? Isso já faz parte de mim. Eu acredito que com o passar do tempo e com a maturidade, as coisas, a evolução espiritual ela vai acontecendo, né? Sim. E eu sempre busquei isso, evoluir espiritualmente. Porque as coisas sempre me disseram, não, tu tem que ser humilde, tu tem que ser humilde, tu tem que ser humilde. Então Mas, aquilo parece que latejando na minha cabeça, sabe? Tu acha que isso te ajudava nas competições? Bastante, bastante. E sempre, como eu fui muito teimosa, assim, de querer provar para mim mesma que eu conseguia, porque a primeira coisa que me fez acreditar que eu poderia era o dia que eu larguei as drogas. Isso aí é a tua maior Depois que eu larguei as drogas, eu vitória, disse, né? cara, não tem nada que eu não possa fazer. Sim. Não tem nada que eu não possa fazer. É. Então, assim, não adianta. Tinha pessoas que não acreditavam em mim, que diziam, não, tu não vai conseguir. Ou elas nem sabiam que eu sabia que elas debochavam de mim. Sim. Mas eu não dei bola. Eu continuei, disse, tudo vai vir no tempo que tiver que vir. Então, assim, hoje, por exemplo, quando eu não ganho uma competição, eu saio super feliz, porque eu cheguei com o meu melhor físico naquela competição. Eu nunca cheguei numa competição com um físico pior. Sempre eu cheguei com uma evolução. E nessa competição que eu tirei o segundo lugar, eu fiquei tão feliz, porque nem eu acreditei que eu tinha tirado o segundo lugar, que eu poderia estar ali, que eu estive perto, né, de pessoas que eu admirava há anos, que eu seguia há anos e que eu estava ali. Tu estava ali perto delas. Eu estava ali. Que superação, né? Que história de superação para todas. Não, linda nós. a história da Bárbara. Eu tô Todas. assim, ó, eu tô emocionada aqui com ela contando essa superação, que era isso que a gente queria, né, É Carolina? Esse exemplo, né, de mulheres que a gente É quer. isso que a gente queria, né?
Eu queria te perguntar, assim, pra A gente gente vai já encerrar dar já. em caminhamento final, uma frase tua, assim, alguma coisa que tu lembre, alguma coisa que tu sempre vem à tua cabeça, que te ajude. Se tu tu tem, né? Uma frase, uma palavra, alguma coisa pra gente finalizar. Agora tem que me concentrar, porque senão daqui a pouco até eu me emociono. Eu acho que, apesar do mundo hoje estar tão Maluco. egoísta, né? É tão difícil hoje, né, conviver Muito. com as pessoas e ter respeito, as pessoas respeitarem, né, Uhum. umas às outras. Isso é tão difícil. Mas eu acredito, né, eu não vou desistir de acreditar, né, que a gente pode ser um ser humano melhor. Então, eu acredito que se cada um fizer o seu papel, né, se cada um olhar para dentro de si e tentar todo dia tirar um pouquinho de bom, né? Tem dias que a gente não vai conseguir, mas se a gente, todo dia que a gente tem a possibilidade, que a gente acorda, a gente tem a possibilidade de fazer melhor, todos os dias. Nem que seja um grãozinho melhor do que ontem, né? Então, é essa mensagem que eu deixo para as pessoas. Que cada dia que você acordar de manhã, agradeça por estar vivo. Né? Agradeça por estar vivo e por ter esta oportunidade de ser um ser humano melhor. Ai, maravilhoso. Lindo, Amém. lindo, lindo, lindo. Não, a gente vê a Bárbara agora com outros olhos, né? Porque Totalmente. a gente queria te convidar, já faz tempo, né, que a gente tá Já. falando, e ela me mostrou. E a gente disse, vamos descascar essa mulher. Ai, olha, eu começo a parar e eu começo a falar e não paro mais. Porque é tanta coisa, é tanta história que a gente tem para contar. Não, a gente né? vai ter que marcar o parte 2. Aí eu queria fazer um agradecimento, né? Queria agradecer as pessoas hoje que me ajudam, né? Queria agradecer a Farmatuia, né? Que me tá dando todo o suporte dos meus manipulados. Quero agradecer também a Karine, que ela é a minha farmacêutica também, que está cuidando, né? Da minha cabeça, da minha pele, junto com o meu treinador, que é o Brian Cidade. Agradecer ao Julinho Dance Hall também, que sempre está comigo, né? Não teria conseguido assim nada hoje. Todas as coisas que eu conquistei foram pessoas que tiveram sempre do meu lado, né? Agradecer ao Wisent também, que é uma loja de roupas mais voltada para o fisiculturismo, que também estão sempre me apoiando. E, olha, às vezes até é difícil, às vezes posso esquecer alguém, né? Porque tanta gente me ajudou nessa caminhada para chegar até aqui, que eu sempre falo dessas pessoas, né? Então, hoje eu falei do João, que foi meu primeiro treinador, mas teve outros, o Everton Botega também me ajudou muito. Então, são pessoas que ainda fazem parte da minha vida, né? Estão comigo, e eu tenho que agradecer essas pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. Que legal. Músculos Cor-de-Rosa. Hoje foi o nosso podcast aqui da Nefertiti Podcast. E agradecemos muito a Bárbara Karenina. Acho que chegamos num patamar muito bom, né? É o exemplo. É o exemplo. Ela é o nosso exemplo agora. Exatamente. Muito obrigada Gente, pelo convite, gurias. Beijo pra Obrigado. vocês. Até o nosso terceiro episódio. E...